Aberta essa reunião, uma audiência pública da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, aqui da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Quero convidar para compor aqui junto conosco a mesa dos trabalhos o representante do CIDIAGO, o senhor Rogério Ferraz. Senhoras e senhores, na noite de hoje, nós, depois de um trabalho intenso, provocado por manifestações da comunidade de Uruguaiana, nós desenvolvemos algumas ações, desenvolver então o nosso trabalho de fiscalização, até mesmo do Poder Executivo, da Prefeitura Municipal, naquilo que tange de sua responsabilidade como poder concedente, e a fiscalização também que é feita por essa, conforme dispõe a Lei das Concessões Públicas. Convidamos os setores envolvidos, também segmentos envolvidos em toda esta prestação de serviço. Convidamos o Ministério Público Estadual, Federal, o Poder Executivo que está aqui representado, como já citado. Convidamos a empresa que presta o serviço à concessionária, convidamos a Associação do Consumidor, convidamos também a AGERGS, que é a Agência Reguladora do Serviço. Quero registrar aqui que a BRK Ambiental encaminhou na data de hoje, pelo menos foi hoje que não, é na data de hoje, 25, está protocolado, um documento aqui dizendo que, conforme o documento recebido, que era o convite, em virtude de compromissos inadiáveis, previamente estabelecidos, eu, Herbert Dantas, encontro-me fora do município desde o dia 21 de agosto, tendo o retorno previsto para o dia 26 do mesmo mês. Dentro do exposto, não será possível meu comparecimento na audiência pública informada no convite. Quero dizer o seguinte, primeiro como presidente da comissão. Primeiro que lamento a ausência da empresa, que eu acredito que até o cachorro que está lá pelo pátio podia vir representar a empresa aqui. Uma empresa que tem um número expressivo de servidores, que detém cargos, que não só de direção, deve ter algum adjunto, alguém que poderia ter vindo aqui. Nós temos preliminarmente um vídeo que nós vamos dar uma introdução desse vídeo para mostrarmos, descrever algumas situações que foram apresentadas durante o desenvolvimento desses trabalhos. Essas imagens são do convite que foi feito para a audiência, mas também estamos trabalhando nela. E essas imagens, ali está as pessoas da comunidade relatando situações onde algumas delas relatam de que o problema retorna para dentro das casas, do esgotamento, as calçadas que são abertas e tempos e não são recuperadas, entupimentos de lugares onde são, e isso fica vazando na rua, no esgotamento, lugares que saem para dentro das casas. Essa casa aí, inclusive com a chuva, os dejetos foram parar tudo embaixo da casa que a gente teve. Estou aqui costeando a BR, ali também tem uma coisa que a gente queria explicação em relação à tubulação que está ligado direto na vala. Alguns registros feitos por membros da comunidade encaminhados, como este aí, onde tem lixo, mas também tem esgoto cloacal, o vereador Wilson Briggs andou registrando. Isso também são em direção ao Rio Uruguai. Ali tem um esgoto que está correndo em via pública, e é esgoto que nós tivemos lá. E também, depois nós passamos a observar documentos. Eu acredito que está aqui nesse que nós vamos mostrar agora. O CNPJ e a licença ambiental, nós temos o seguinte, quando era Foz de Uruguaiana, era aquele CNPJ. A Foz de Uruguaiana, que foi a concessionária, que houve o contrato, que houve toda a transação preliminar, aquela lá em 2009, ela passou o serviço lá para a Odebrecht Ambiental, que casualmente tem o mesmo CNPJ. E depois a Odebrecht Ambiental, agora, passou para a BRK Ambiental, que casualmente tem o mesmo CNPJ. Aí
nós temos a licença ambiental, aonde foi a consulta, nós conseguimos verificar, secretário, de que, ao menos, aonde a gente buscou, a empresa nos parece de que não tem licença ambiental, nem da Agência Nacional de Águas, a ANA, e muito menos da FEPAM. Nós conseguimos identificar, e os documentos estão aqui comigo, de que as licenças que hoje em Uruguaiana ainda constam são licenças da Corsan, na FEPAM. Aqui, como documento como esse aqui que nós temos aqui, ou esse livro que está sendo gravado aqui, esses documentos nos trazem e retratam documentos exclusivos que são licenças ambientais da FEPAM, da Corsan ainda. Não encontramos, ou melhor, encontramos ali, da Foz do Uruguaiana, que foi o primeiro, mas vencido. Não há renovação. Então, 2010, que ali a vigência ali embaixo, bem no canto aqui à direita, nós vamos ver a vigência ali, que expirou em 13 de 12 de 2010. Do contrato que nós temos aqui, e que nos resta dúvida também, secretário, conforme dispõe o contrato requerido à Prefeitura Municipal, está também aqui nesta casa, de que essas transações, conforme está disposto lá no item 11.5 deste contrato, era necessário anuência do Poder Executivo para que tivesse havido essas transações que houveram de Foz para o Odebrecht para a BRK. Não temos notícia de que o Poder Público Executivo tenha dado anuência para essas transações. Entendo eu ainda, como vereador, e respeito o entendimento contrário, de que, tendo em vista de que o edital aqui passou e não prevê nada disso, isso deveria ter passado aqui também, para que o Poder Legislativo pudesse ter chancelado essa transação. E aí nós vamos criticar a Gergs também, porque para cobrar os 2%, ela não perde o tempo. Mas eu nunca vi um membro da Gergs aqui em Uruguaiana para olhar o serviço que está sendo executado pela empresa, e auxiliaria e muito nisso. Eu vou passar para o João Carlos, ali, João Carlos, como associação de consumidor. Por que eu vou dizer para os senhores que eu convidei o Sindiágua para estar aqui, pessoal? Porque, além de uma contribuição que já houve uma oportunidade, representa o segmento dos trabalhadores no setor. Por gentileza, então, o senhor João Carlos. Boa noite, presidente. Que ela não cumpriu, nunca ela cumpriu o plano de esgotamento sanitário. Desde o início, ela não cumpriu. Isso aqui já tem até, lá em 2013, 2014, eu repassei essa informação para a GERG, cobrei da GERG, avisei a GERG sobre isso aí. Imediato eu passo o iniciamento de 10 minutos também. A representação do Sindiágua, senhor Rogério Ferraz. Boa noite a todos. Prazer para nós estar aqui. A gente quer cumprimentar o Clemente. O Clemente a gente cumprimenta toda a mesa. Cumprimentar o público aí, os colegas aí, o Noronha, o Silvério também, que estão aí com a gente. E a gente, como o Clemente já falou aqui, a gente já não vai querer aqui hoje, não é para isso que foi feita essa audiência pública. Eu agradeço desde já o convite para aqui estar, pelo Sindiágua, mas aqui a ideia não é revolver o passado, não é ressuscitar qualquer concessionária que seja, mas eu acho que o passado, gente, a gente não pode apagar, né? O passado, ele existe e ele tem que, no mínimo, servir para orientar nossas ações futuras. Se a gente não usar o passado, porque a gente não consegue mudar mais ele, que a gente não consegue mudar, mas, no mínimo, aprender. No mínimo, aprender com o passado. E aqui, a gente teve aqui batalhas ferrenhas aqui nessa Câmara de Vereadores, na época que era discutido, sim, o contrato, né, da antiga concessionária, quando o prefeito quis mandar embora aquela concessionária e fazer um contrato com a empresa Odebrecht.
E a gente dizia aqui, e hoje eu comentava com alguns colegas, que a gente parecia profeta naquela época, né? Nós dizíamos que a Odebrecht comprava os políticos para depois cobrar a fatura no saneamento. Aqui nessa tribuna que eu tenho gravação minha de 2015 dizendo isso. E não é que as delações da Odebrecht realmente confirmaram tudo aquilo que a gente dizia. Tem uma delação que não é da Odebrecht, que é da Friboi, do senhor Ricardo Saúde, onde ele diz que a JBS ela queria entrar no setor de saneamento e o governador de Santa Catarina, o Colombo, foi procurar a JBS querendo dinheiro. Queria só 10 milhões de reais, uns trocados ali, para passar o final de semana. Né? E a JBS, como a JBS não tinha mais nada de interesse lá em Santa Catarina, porque já tinha o frigorífico de lá, eles disseram assim para o Colombo: olha, nós não temos nada mais de interesse aqui em Santa Catarina, mas a gente está abrindo uma empresa que vai trabalhar no ramo do saneamento. E a gente te dá esses 10 milhões. Só que nós queremos a empresa de saneamento. Isso está na delação do senhor Ricardo Saúde, da JBS, você pode procurar no YouTube, né? E essa proposta foi feita para o Colombo, e ele aceitou essa proposta de entregar a empresa de saneamento para a JBS, pegou os 10 milhões. Né? E disse mais ainda o senhor Ricardo Saúde nessa delação. Ele disse que não bastava simplesmente dar os 10 milhões com a garantia de pegar essa empresa de saneamento. Ele tinha que fazer o edital de licitação. E agora eu vejo aqui o ex-vereador Mauro Brum, né, que juntamente com o Clemente foi um ferrenho naquela época ali, de demonstrar isso, tudo aquilo que a gente dizia, né? Porque aqui a gente já denunciava que quem tinha feito aqui o edital da licitação tinha sido a Odebrecht. Foi dito aqui nessa tribuna, a gente dizia isso. Apanharam-nos que nem cachorro. Por ousar dizer uma coisa dessas frente ao senhor Sanchoten Feliz, que era o dono da cidade na época. E esse senhor dizia que a Corsã matava criancinhas aqui no Uruguai. Quando era por incompetência dele que a mortalidade infantil do município era enorme naquele período. Era maior que Itaqui. Itaqui nunca teve, Clemente, nunca teve investimento da Corsã em saneamento, e lá a mortalidade infantil era menor do que aqui tinha investimento da Corsã em saneamento. Então era incompetência, sim, né, do senhor Sanchoten Feliz, e ele jogava essa incompetência para cima da antiga concessionária. Eu fiquei agora, João, maravilhado com a tua apresentação aqui. Eu sei que tem muita gente que não gosta de números em apresentação de audiência pública, porque fica cansativo, mas o João trouxe números aqui espetaculares. Quem esteve aqui na discussão com o Sanchoten Feliz não pode acreditar nisso que o João mostrou aqui agora, esses fatos que o João mostrou aqui. Porque foi vendido para essa cidade o melhor dos mundos. Que perda d'água não ia ter mais. Ou não ia ter aquela perda da Corsã. Que esgoto ia ser uma maravilha. Que não ia mais morrer criancinha em Uruguaiana. Isso era dito, né, naquela época aqui. E o que a gente vê hoje, gente? A gente vê uma empresa que trabalhou aqui em Uruguaiana, que teve todas as dificuldades que uma empresa de saneamento tem. Só que isso não era dito naquela época, porque tinha que esconder. Nós tínhamos que fazer o contrato com a empresa e, de preferência, não fiscalizar para que a empresa pudesse, João, ficar. E tu disse muito bem aqui que depois do 4º ano começou a aparecer, engenheiro Saldanha. E cumprimentar também, porque aqui estivemos em uma outra audiência pública que teve aqui, né, que o senhor fez uma brilhante apresentação aqui sobre a fiscalização, né? Por que até 2014 os números apresentados eram fictícios e bons para a empresa, dizendo que estavam cumprindo o contrato? Porque até essa data, 2014, 2015, nós tivemos uma CPI
que forçava a empresa a dizer que estava cumprindo o contrato, senão ela ia ter que ir embora. Né? Nós tivemos inúmeras audiências públicas onde eram cobrados os resultados aqui. Por isso que os números deles eram sempre favoráveis e estavam cumprindo o contrato. Parou de haver pressão, aí começou a aparecer os números reais. E eu não sei se são reais ainda esses números. Porque quem é que garante, João, na tua apresentação, quem é que garante que esses números estão corretos? Como tu mesmo falaste, bem falaste. Quem é que garante que 90%, que 80%, que 70% de cobertura de esgoto hoje, que 60%, quem é que garante que isso está correto? Portanto, Clemente, para encerrar esse tópico agora, já encerrando um pouquinho, eu queria deixar como sugestão que essa comissão pedisse uma auditoria externa, pedisse uma auditoria técnica externa sobre a real cobertura de esgoto que nós temos hoje na cidade. Porque senão a gente vai ficar refém da empresa. Né? E uma empresa que, com todo respeito, não tenho nada contra a empresa, não conheço ninguém nessa empresa, né? Mas ela se apresenta hoje na cidade como nova. A nova gestora do saneamento, a nova operadora do saneamento. Eu queria dizer que quando um time está perdendo de 1-0 no jogo, não adianta ele mudar os 11 jogadores, que o resultado vai continuar o mesmo. Vai continuar 1-0 para o time adversário, até que você mude esse placar com outro gol. Então não adianta mudar a operadora querendo esquecer que há 30 milhões de multas já impetradas, né, contra essa empresa que esteve aqui. Não adianta querer mudar de empresa para dizer que não foi cumprido o contrato. O contrato dizia mentirosamente, descaradamente, pelo senhor Sanchoteiro Feliz, que foi ele que obrigou a botar isso no edital, que em 5 anos estaria saneada Uruguaiana. E houve outras empresas que disseram, a nossa proposta mínima é 7 anos. Por quê? Porque isso é responsabilidade, porque isso é conhecimento técnico e de quem não quer enganar a cidade onde quer pegar o contrato, onde quer assinar um contrato. Teve sim naquela época uma empresa que disse, 7 anos é o prazo para se universalizar o esgoto em Uruguaiana. E o Sanchoteiro batia na mesa e dizia que isso era incompetência, que ele ia mostrar para a Uruguaiana que em 5 anos dava para fazer. Está aí o resultado. Então, gente, isso tudo que está acontecendo hoje, infelizmente, a gente tem que dizer, né, Mauro Brum, o próprio Clemente e outros que aqui estavam naquela época, a gente já sabia que o Uruguaiana estava sendo enganada naquele momento, né, para poder favorecer uma empresa que compra político. Que compra político, e não é eu que estou dizendo. Isso está para todo mundo ver aí na Lava Jato. Nós temos uma questão ainda que não foi explicada, Clemente, e que também tem que vir à tona, é que Novo Hamburgo, quando mandou a concessionária estadual embora, em 98, Novo Hamburgo disse, aos mesmos moldes do Fanfarrão, Sanchoteiro e Felice, Novo Hamburgo disse, nós não devemos nada para a Corsã, porque já foi amortizado ao longo de todo aquele discurso que nós ouvimos aqui em Uruguaiana. Pois bem, gente, 15 anos depois, já encerrando, 15 anos depois, a justiça já transitou em julgado e Novo Hamburgo foi condenado, não cabe mais recurso, a pagar mais de 200 milhões de reais para a Corsã, tendo em vista o seu patrimônio. Aqui em Uruguaiana, como a concessionária estadual foi mandada embora, também impetrou na justiça o mesmo tipo de ação e está tramitando. Em algum momento isso vai estourar. Não está mais a Odebrecht aqui, o Sanchoteiro não é mais prefeito, mas o cidadão de Uruguaiana vai ser obrigado a pagar essa conta. E para finalizar, a Agergs não está aqui hoje, Clemente, me permita fazer um prognóstico aqui, um diagnóstico, né, melhor dizendo. A Agergs não está aqui porque ela não é boba. Uruguaiana paga 2% do seu faturamento, né, João? 2% do seu faturamento para a Agergs. Com a Corsã, eles teriam somente 0,6% da arrecadação. Então, como aqui tem 2%, o João já disse aqui os milhões que isso significa, o valor que isso significa, né? Por isso que eles não estão aqui hoje. E o CNPJ, porque eles nunca fiscalizaram aqui, na verdade. Nunca fiscalizaram. Aquela outra agência pública que teve aqui,
Eles estiveram aqui, falaram amenidades aqui, o engenheiro Saldanha fazendo um grande apanhado daquilo que se tentava fazer, ao menos a partir daquele momento, como fiscalização, e eles nem para dizer A ou B aqui se prestaram, e tudo que chega lá, ao contrário, se bem que agora, nessa última, quando o prefeito já foi a Porto Alegre dizer que não queria mais, que não queria prorrogar esse contrato que está aí até que a Gerges ouviu o prefeito, né? E tem mais, gente, essa questão do CNPJ ser igual, Clemente, eu vou arriscar aqui um palpite, porque vocês já viram que a gente tem um pouco de profeta também, né? Eu vou arriscar um palpite. Essa empresa que está aqui em Uruguaiana não tem licença para trabalhar em saneamento. Vou arriscar um palpite, isso é um palpite, certo? Por quê? Porque eles são do ramo imobiliário, são do ramo de construção, inclusive lá em São Paulo, se vocês procurar BRK, São Paulo, máfia do ISS, certo? Eles compraram fiscais da Prefeitura de São Paulo por 4,5 milhões de reais para poder ter facilidades lá em São Paulo também. Para vocês verem onde é que nós estamos metidos. Então, para mim, eles não têm, o CNPJ, o Clemente, não tem a licença para atuar em saneamento e por isso estão usando o mesmo CNPJ da última empresa que aqui esteve. Gente, me perdoe ser enfático dessa maneira, mas é que a gente apanhou muito aqui no Goiânia. A gente sofreu muito aqui dizendo verdades e que depois se comprovaram, né? E hoje eu precisava vir aqui, agradecendo ao Clemente o convite, para dizer isso para a comunidade uruguaiana. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Antes de nós passar lá para o plenário, eu vou pedir ao secretário Ricardo e ao engenheiro Saldanha, dentro deste primeiro momento aqui, com o apanhado de informações que já tem, possam discorrer do que foi tratado até esse momento. Por gentileza, secretário. Boa noite a todos os presentes, boa noite ao vereador Clemente, demais vereadores na mesa, porque quando assumimos o governo dia 1º de janeiro, já havia expirado o prazo da meta da universalização do esgoto, que venceu em junho de 2016. Realmente, lamento as ausências hoje profundamente da empresa concessionária aqui hoje, que demonstra a falta de respeito com o Poder Executivo, e vem demonstrando há tempos isso, e que quando a montanha vai, uma mulher vai até a montanha, né? Que é o caso da AGERGS. A AGERGS realmente se faz muito ausente também, em loco, na fiscalização do município de Uruguaiana, fica apenas a parte burocrática da revisão de tarifas. O prefeito Guanimelo enviou de próprio punho um documento à AGERGS solicitando a não homologação do terceiro aditivo, ocasião em que eu e o engenheiro Saldanha estivemos representando o município na sustentação oral, naquela ocasião, e conseguimos sensibilizar a AGERGS que a situação não era aquela como se desenhava, que tinha inúmeras irregularidades, inúmeras reclamações dos usuários, e que o poder público não estava consentindo com essa simples prorrogação do contrato, sem que houvesse maiores responsabilização com relação à concessionária. De lá para cá também nos deparamos com a questão da falta de licença da ANA, como foi noticiado já aqui no plenário, licença essa que estava atrelada à própria universalização do esgoto, que seria em 5 anos. A concessionária tinha uma autorização para jogar in natura o esgoto no Rio Uruguai por até 5 anos, que era a meta contratual. Vencida essa autorização, a empresa não obteve a renovação. E isso é um descumprimento contratual, porque perante o contrato e perante a lei de licitações, lei de concessões, a empresa deve manter as licenças perante os órgãos competentes. E a ANA é o órgão competente nessa parte ambiental de reuso dos recursos hídricos, né? E por fim, nos deparamos com a substituição do controle societário da empresa, né? Que desde outubro de 2016 vinha sendo anunciada pela empresa e que veio a ser divulgada na mídia no dia 28 de abril, 28 de maio, não me recordo, simplesmente através de divulgação, através da imprensa, da própria comunicação social da empresa, de que havia sido alterado. A partir daí começamos a investigar quais eram os documentos que a empresa detinha com relação à autorização para a troca do controle societário. Seguindo a lei de concessões, a empresa fez o pedido de uma anuência prévia ao Poder Executivo de então, a qual foi concedida, mas a anuência é essa que deve ser
ao nosso entendimento, corroborada com a apresentação do novo sócio, do novo proprietário da empresa. Porque já foi dito aqui nessa sessão, lá em 2009, quando se questionou o processo licitatório até o Tribunal de Contas, até o STJ, os índices de liquidez e os índices para participar da licitação eram altíssimos. A Corsã não pôde participar da licitação. Outras empresas não participaram. Essa empresa que está hoje prestando serviço para Uruguaiana ainda não comprovou perante o município de Uruguaiana se ela tem condições de qualificação técnica e qualificação financeira exigidas pelo edital de licitação. Essas três questões de inadimplemento contratual nos levaram, como comissão de fiscalização, nos levaram a protocolar, no dia 26 de julho, uma comunicação ao prefeito municipal solicitando a abertura de um processo administrativo que investigasse as irregularidades do contrato e as consequências dessas inexecuções do contrato. O prefeito, de pronto, após ouvida a procuradora do município, determinou nessa semana, no dia 22, a instalação de uma comissão especial que irá analisar as irregularidades encontradas e essas questões de descumprimento contratual que levarão as consequências após passado o processo administrativo competente. Essa comissão será formada pelo procurador-geral do município, pelo procurador-geral adjunto, por membros da Secretaria de Administração. Temos total certeza e garantia de que o trabalho da Comissão da Fiscalização vinha sendo exercido e está sendo exercido hoje com muito afinco, com muita responsabilidade, evitando abusos que a empresa costumeiramente fazia em nosso município. E o engenheiro Saldanha, melhor do que ninguém, vem há tempos, como foi dito também aqui hoje, nos alertando a comunidade, alertando o poder público sobre essas questões, inclusive na parte das emissões dos autos de infração e na parte de fiscalização de rua. Eu gostaria de passar a palavra, gostaria de pedir tempo, vereador, por favor. O engenheiro Saldanha vai complementar essa parte de fiscalização. Boa noite, presidente da comissão, vereador Clemente, que preside os trabalhos. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite aos demais pessoas que compõem a mesa. Boa noite, senhores e senhoras. É a terceira vez que eu venho aqui na Câmara de Vereadores tratar sobre contrato de concessão de água e esgoto. E, lamentavelmente, a gente tem colocado situações que se perpetuam. Se perpetuam porque nós não conseguimos reverter o quadro de inércia ou de desconsideração da concessionária e da agência reguladora dos serviços concedidos do Estado do Rio Grande do Sul, que está perfeitamente demonstrado aqui, neste momento, o desprezo e o menosprezo que esses dois órgãos citados têm, claro, não conosco, não com o Poder Legislativo, mas sim com os cidadãos de Uruguaiana, em não comparecer numa audiência pública. No momento que a concessionária se nega a comparecer numa audiência pública, em que a agência reguladora também se nega a comparecer numa audiência pública, está devidamente comprovado a desconsideração, o descaso, o menosprezo para com todos nós, cidadãos de Uruguaiana. E, em se tratando de concessionária, eu vou fazer um pequeno parênteses. Eu vou me reservar o direito de só me dirigir a Odebrecht Ambiental. E digo por quê? Porque eu sou obrigado a trabalhar em cima de contrato. Nós, quando desenvolvemos uma atividade pública, nós somos obrigados a tratar em cima do que está escrito, regrado pelo que está escrito e estabelecido em contrato. E o contrato vigente hoje é concessionária a Odebrecht Ambiental. Foi a Foz do Brasil. Devidamente postilado e passado para a Odebrecht Ambiental como o competente e necessário aditivo contratual. Portanto, a concessionária hoje de Uruguaiana é Odebrecht Ambiental. Não existe BRK como concessionária. BRK
São os adesivos, é uma propaganda na televisão, são as vestimentas diferentes, o corpo técnico é o mesmo, os funcionários são os mesmos. Concessionária de brecha ambiental, por isso é apenas um parênteses, para mim, no meu conceito, na minha concepção, existe apenas o de brecha ambiental. Me alerta o presidente da comissão, doutor Ricardo, apenas para ilustrar essa situação, uma das bacias ainda nem tocadas, nem iniciado o serviço em Uruguaiana, apenas para ilustrar essa situação, uma das bacias, o projeto, a aprovação prévia do projeto foi solicitada e expedida em nome do Odebrecht Ambiental. Há poucos dias, a BRK protocola na Prefeitura um processo solicitando o alvará de licença daquele projeto aprovado previamente. O meu parecer foi de que não há legitimidade da BRK Ambiental requerer a licença de um projeto que foi aprovado por solicitação e expedido em nome do Odebrecht Ambiental. Muito bem. Então, essa é apenas uma ilustração. Vereador Clemente, o senhor falou com muita propriedade na sua fala inicial com relação aos buracos mal corrigidos do pavimento. Eu desafiava, numa certa ocasião, o engenheiro da concessionária, eu dizia para ele, nós aqui na fronteira, porque ele não é daqui, não é nem da área do estado, é do norte do país, do centro-oeste do país. Eu dizia para ele aqui, nós daqui da fronteira temos o hábito, estou vendo aqui na plateia alguns, estou vendo na mesa outra, tomar chimarrão e passear de carro. Temos o hábito, né? Final de semana, pega a mulher, filho, dá uma passeada de carro. Eu desafiava ele, eu lhe desafio a pegar o seu carro, pegar um chimarrão e atravessar a Duque de Caxias, sem engolir a bomba. Eu desafiava ele. A Domingos de Almeida tem um valo de fora a fora lá que está mal corrigido há não sei quanto tempo. Os senhores dirão, e vocês não fazem nada? Os senhores não fiscalizam? Senhores, plagiando um conhecido político deste país que hoje se encontra no fundo do poço. Nunca na história de Uruguaiana se fiscalizou, se autuou e se multou tanto uma prestadora de serviço público. Aqui tem mais de 30 milhões de multas expedidas. Isso até o final do 5º ano. Vamos entrar no 6º ano e já estamos com o processo aberto fiscalizatório do 6º ano. Com apenas estas irregularidades constatadas. Poucos descumprimentos do contrato. E com certeza, senhores, montará mais 8 milhões de reais no mínimo. E de que adianta? Qual é a eficácia disso? Qual é a eficácia disso? Quando a empresa é grande, a empresa é forte, tem bons advogados, tem um corpo jurídico fantástico, recorre e recorre. E cai lá na agência reguladora, que pena que não está aqui a agência reguladora, né? Outra falta de respeito para o uruguaiano. Leva 2% do faturamento bruto da empresa para o seu caixa e não está aqui numa audiência pública, então estamos discutindo os problemas da concessão de Uruguaiana, não está na agência reguladora. Que é falta de respeito para conosco também. Tinha obrigação de estar aqui, senhores. Nós pagamos o serviço deles para eles virem aqui, talvez uma vez ao ano. Talvez uma vez ao ano. E olhem lá. Está errado. Está errado. Não pode continuar assim. As multas vão para a dona agência reguladora. A dona agência reguladora sentou em cima dessas multas aqui por mais de 2 anos. Por mais de 2 anos e não se manifestou. Devolveu ao presidente da comissão agora, quando ele esteve lá nesse início de ano. Sabe para quê, senhores? Para que voltaram as multas que estão aqui, que foram para lá? Para mais uma vez nós analisarmos e darmos parecer. Mais um grau de recurso. Sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo fato gerador, sobre os mesmos cálculos, aqui um parênteses, os cálculos das multas, não é invenção nossa. São baseados nos termos do contrato. E aqui, parabéns, presidente, como eu fico satisfeito de ver a pessoa defender os direitos da comunidade como o senhor tem defendido.
Parabéns na sua colocação, como o senhor falou do Tribunal de Contas. Eu preciso mais uma vez relembrar aquilo que eu disse aqui nas ocasiões anteriores em que aqui estive. O contrato da concessão foi baseado na proposta vencedora do edital de licitação. O que diz o edital de licitação? No que diz respeito às suas obrigações. Isto aqui é uma cópia xerográfica da proposta vencedora da licitação, onde a empresa declara o seu cronograma físico para as obras propostas para o sistema de esgotamento sanitário e o cronograma físico das obras propostas para o sistema de abastecimento de água. E esse cronograma físico ele é anual. Então nós não temos condições técnicas de fazer uma fiscalização mensal, de mensurar o andamento do trabalho mês a mês. O trabalho da comissão tem que ser o período anual. E nós, quando ingressamos na fiscalização, quando fomos chamados pelo prefeito Schneider a participar dessa comissão de fiscalização, já passava-se 1 ano e meio do início do contrato. 1 ano e meio do início do contrato. A prefeitura sequer tinha o projeto naquela ocasião. Aplicamos a primeiro auto de infração, advertência. A primeira termo de notificação resultou em advertência. Aí o Tribunal de Contas não aceitou, como disse o presidente da comissão. No segundo ano, a partir dali, todas... Foi a única que foi a advertência. A partir dali, todos foram autos de infração. Os cálculos baseados nos cálculos do Tribunal de Contas, dos auditores do Tribunal de Contas, não é invenção dos técnicos da prefeitura. Dizia também aqui o vereador Clemente, no início da sua fala, mostrando imagens impactantes, feias. Quem quer ver isso na sua cidade? Imagens feias. O esgoto sendo lançado direto no Rio Uruguai. Falou também, reafirmando isso, o vereador Wilson Brits, também reafirmando essa situação. E vejam bem, a empresa tinha obrigação contratual, estabelecida em cláusula contratual, universalizar o esgotamento sanitário de Uruguaiana em 5 anos, após a sua assunção. Isso venceu, a assunção da concessionária se deu em 27 de junho de 2011. Isso venceu em 27 de junho de 2016. Eles paralisaram as obras de esgotamento sanitário na segunda semana de fevereiro de 2015. Passaram mais de ano sem fazer nada. E foram solicitar um aditivo contratual. Um aditivo contratual com os mais absurdos motivos, com as fundamentações mais absurdas do mundo, como também disse o presidente da comissão, o presidente da Associação dos Usuários. Chuva não permitiu concluir. A licença da União demorou. Eles entraram com pedido na União de licença para trabalhar na estação de elevatório de esgoto número 1, após o prazo que tinha que estar concluída. E isso tudo está montado aqui, senhores, ano a ano. Ano a ano está montado. Só que é recurso e mais recurso. A Gerdes nos devolveu. Nós já efetuamos toda a análise relativa a essas multas e estamos devolvendo a Gerdes de novo. Não aceitamos nenhuma ponderação e fundamentação e argumentação da empresa, porque são as mesmas anteriores. E as mais... Deixa para lá. Agora, alegam prazos, alegam chuva. E esquece de fazer o minha-culpa. Seria muito mais bonito, muito mais coerente se a empresa assumisse as suas falhas e viesse para as comunidades e dissesse: atrasei, errei, quero mais prazo, preciso de mais prazo, me apliquem as penalidades e vamos para frente. Uruguaiana, o projeto contempla 8 bacias de esgotamento sanitário.
Por consequência, 8 estações elevatórias que vão levar o esgoto lá para a estação de tratamento. Destas 8 bacias de esgotamento sanitário, a concessionária executou a bacia 8, a estação elevatória 8, a estação elevatória 6 e a estação elevatória 3. Das 8, a concessionária, e nós já estamos quase no terceiro mês do 7º ano de concessão. Eles executaram 3 estações elevatórias. Uma já existia no tempo da concessionária anterior, que é a estação elevatória 2. Estão trabalhando na estação elevatória 1, que já deveria estar pronta há muito tempo e que é fruto, é objeto, é fato gerador de auto de infração já expedido. Isso significa o quê? Que considerando verdadeiras hipóteses que tem 90% de esgoto coletado, que ninguém aqui, de sã consciência, tem capacidade de afirmar, porque isso é imensurável. Ninguém aqui em Uruguaiana tem capacidade de mensurar quanto está, para quanto precisa e fazer a composição do percentual executado. Nem a GERGS, nem o Poder Público Municipal e nem a concessionária. Ninguém. Mas, mesmo que estivesse, nós temos apenas 3 bacias, 4 bacias das 8. Isso significa que o restante está indo in natura para o Rio Uruguai. Isso é um descumprimento claro e específico da cláusula contratual que estabelecia o esgotamento sanitário universalizado em 5 anos. E universalizado quer dizer como? Coletado, transportado e tratado. Não coletado e atirado no Rio Uruguai. Coletado, transportado e tratado. Levando lá para a estação de tratamento e lá tratado. Que também está sendo objeto de atuação fiscalizatória e auto de infração por não fazer a ampliação da estação de tratamento, que está aqui na proposta vencedora da licitação, ampliação da estação de tratamento. Senhores, que pena que não está aqui a GERGS, que pena que não está aqui a concessionária para prestar esses esclarecimentos. Mais do que ninguém, nós, trabalhadores do Poder Executivo, queremos o final do contrato, queremos o cumprimento do contrato. Nós todos buscamos isso. Nós não buscamos apenas autuação por autuação, multar por multar. Nós buscamos a universalização, que é o que todo município brasileiro sonha. Todo município brasileiro sonha com a universalização. Nós buscamos isso. Que pena que não estão esses 2 órgãos, essas 2 entidades. O órgão maior de controle, que é a GERGS, e a concessionária aqui para prestar os esclarecimentos. Muito obrigado, presidente. Tanto é verdade que a própria proposta vencedora da licitação apresentada pela concessionária previa a reforma, a ampliação e a modernização da estação de tratamento de esgoto já no 2º ano de contrato, porque é óbvio que com o andar das obras e a expansão da rede era obrigatoriamente necessária a expansão da ETE. Então ela ia até o 4º ano sendo reformada, ampliada e modernizada. E essa questão da modernização para a usuária, por ser a ETE já hoje defasada, eu, sem ser técnico, eu imagino que seja uma das razões de que ela já não comporte mais o tratamento biológico, né, feito. E a falta de uma cortina vegetal que há anos é solicitada para a empresa, naquela localidade, há anos é solicitada para a empresa, a cortina vegetal, para tentar diminuir um pouco o mau cheiro. E infelizmente, e os demais presentes, a concessionária desconhecendo toda a proposta financeira, a proposta da execução do cronograma de obras, a concessionária optou por fazer as redes coletoras de esgoto para cobrar os 50% e não fazer primeiro as estações de bombeamento. E tudo isso é autuado pela comissão e está em discussão perante a GERGS. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o representante
representante do Executivo é Ricardo, né? Tu falaste que já foi criado, então, não sei se não certo, uma comissão que vai analisar essas irregularidades que foram encontradas, que o prefeito determinou. Ela tem prazo para avaliar isso e dar uma resposta? Eu gostaria de registrar aqui, inclusive, esse procedimento, expediente administrativo, no qual foi protocolado a nossa manifestação da Comissão Municipal de Fiscalização. É o expediente 016-796, de 28 de julho de 2017, onde nós narramos essas 3 situações de descumprimento contratual e solicitamos, após a análise da Procuradoria do Município, solicitamos a abertura pelo senhor prefeito por uma comissão, a qual já foi aberta. E terá o prazo de 60 dias para que essa comissão faça análise prévia com relação à abertura do processo de responsabilização pela lei de concessões, que é o processo de caducidade. Gostaria de falar sobre a disponibilidade. Nós teremos uma reunião dia 31 de maio na GERX, já vamos convocar essa reunião, o senhor Carlos também já recebeu, aonde estará sendo tratado o assunto da cobrança pela disponibilidade, no qual, no momento, a comissão e o município não é favorável, tendo em vista que seria uma injustiça ao nosso usuário pagar mais uma vez a conta diante de tantas irregularidades que nós já estamos constatando. Tá? Dia 31 de agosto, eu falei maio, né? Desculpe. Agora, quinta-feira que vem. Doutor Rogério Ferraz. Bem, eu queria resgatar aqui que eu não cumprimentei meu colega Pituco, eu não consegui ver quando cheguei, quando vim aqui para a mesa. Brilhante explanação que fez aqui também. Como sugestão, eu acho que o Tribunal de Contas do Estado, ele, infelizmente, para nós cidadãos, ele se mostra como um órgão totalmente incompetente para julgar as coisas técnicas do nosso Estado. Nós vemos aqui uma questão que é técnica, né? Se foi cumprido ou não o contrato, se houve cláusulas que foram descumpridas, e lá o que acontece? É um julgamento político das questões que lá chegam. E isso você pode comprovar. É o Idadir Petrovski, são deputados que são indicados por governos que depois esses deputados vão julgar as contas daquele governo que o indicou. Então essa é mais uma falha que nós temos no sistema, né? A questão da disponibilidade, Ricardo, eu acho que ela tem que ser bem discutida, porque é claro que a disponibilidade ela só vai ser cobrada da onde o esgoto está sendo tratado. Né? Onde o esgoto está sendo tratado, onde ele está sendo pego e jogado para o rio, não tem como cobrar a disponibilidade do usuário. Né? Eu queria dizer que cada vez que eu venho aqui, eu ouvindo o engenheiro Saldanha aqui, eu fico mais apavorado. E olha que a gente anda por esse estado, a gente discute saneamento do estado do Rio Grande do Sul, e cada vez que eu venho aqui, eu ouço o engenheiro Saldanha falar, é de arrepiar. Eu sabia que não estava sendo cumprido o contrato, eu sabia que era tudo mentira lá no início do que foi dito, mas a gente não tem nem noção do que acontece. Eles tinham 7 bacias para fazer em 5 anos, fizeram menos de 50% do que estava no contrato. Isso. Né? Fizeram metade do que tinha que fazer e saem da onde é que tem 90% do esgoto tratado e coletado na cidade. Então, gente, encerrando, Clemente, eu queria dar boa noite a todos e parabenizar mais uma vez a comissão que tem na presidência o Clemente por essa brilhante audiência pública que tem, sim, o fito de esclarecer, e essa certamente será uma audiência pública que esclareceu o cidadão, mas que também vai tomar providências com aquilo tudo que foi discutido aqui. Boa noite a todos. Obrigado, Rogério. Os encaminhamentos que eu tenho aqui, que foram mais destacados, estão apontados como uma auditoria técnica externa do cumprimento de contrato, fazendo que a GERGS informe como mensura as informações da empresa quanto ao índice de cumprimento das metas de esgotamento, enfim, as metas contratuais, pedido de providência e solução para o descumprimento contratual, que isso está dentro dos encaminhamentos,
e um encaminhamento de todas essas situações também ao Ministério Público de Contas. Obviamente, juntado, o vereador Wilson Brito me mostra aqui a falta da licença da Agência Nacional de Águas. Todos esses documentos estão de posse da Comissão de Serviços Municipais e nós estaremos fazendo a conclusão desse trabalho, obviamente, notificando oficialmente o Poder Executivo, pedindo a ele a informação oficial que está aqui nesta reunião gravada. Nós vamos formalizar isso, embora o documento já esteja de forma legal, por ser tratado como audiência pública, gravada e noticiada aqui pela pessoa do Dr. Ricardo, as providências que são tomadas, mas estaremos juntando tudo isso aqui via documento e pedindo à presidência da casa que assim o procedimento e o rito processual normal aqui dentro da casa e que adote as providências e os encaminhamentos necessários para as providências que assim couber em relação à prestação desse serviço em Uruguaiana. Pergunto ao assessoria o expediente se coletou essas informações. A ata desta reunião deve passar por avaliação ainda de correção e posterior será dado aos encaminhamentos também necessários. Não havendo mais nenhuma manifestação, invocando o nome de Deus, damos por encerrado o presente trabalho quando são 22 horas e 13 minutos no Parlamento do Uruguai. Uma boa noite a todos.